Olá pessoal, estou aqui para dividir mais um insight de constelação sistêmica, mas antes disso, queria dizer que tem mais uma vaga para constelar agora dia 5 de setembro em São Paulo, tá? Inscrições aí na descrição do vídeo. Bom pessoal, queria dividir um insight que eu tive, uma experiência bem interessante que eu tive recentemente. Era um dia muito importante na minha vida, que eu tinha que tomar uma decisão importante, então eu fiz uma meditação matinal e quando eu abri meus olhos dessa meditação, eu me deparei com esse livro aqui, que estava aqui atrás, né? É interessante, um livro que eu não lia faz um bom tempo, nem abria ele, e eu me chamou a atenção esse papel aqui, que está bem aqui no meio, e eu tirei esse papel para ver o que estava escrito, né? Eu falei, nossa, que interessante. E de repente eu me deparo com um discurso de posse de Nelson Mandela. Sim, quando ele se tornou presidente em 1994, ele usou esse discurso aqui que chama Nosso Medo Mais Profundo. Quem quiser é só dar um Google lá, Nelson Mandela, discurso de posse, Nosso Medo Mais Profundo, você vai achar isso aqui na íntegra. E olha que interessante, o que mais me chamou a atenção nesse discurso, né? Que é a essência do discurso dele. É a nossa luz, não a nossa sombra, que mais nos amedronta. Interessante, pessoal. Mas antes de falar um pouco da luz, vamos primeiro falar da sombra, né? Esse é aquilo que a gente busca na terapia, quando a gente busca um crescimento psíquico e espiritual. Primeiro a gente dá aquele mergulho na nossa sombra, ou seja, nas nossas feridas, nos nossos sentimentos mais animalescos, né? Daquilo que realmente, nas nossas trevas interiores, né? E realmente, sem dar esse mergulho nas nossas trevas interiores, a gente não cresce. Então, é sim importantíssimo a gente olhar para a nossa sombra, tá? Buscar o que está nos aprisionando. E não só isso, não a cura da ferida, né? Quando a gente dá esse mergulho à sombra, mas principalmente da aceitação. Porque a sombra também faz parte da vida e ela nos mostra o quanto o ser humano é vulnerável e imperfeito. Isso é uma coisa muito positiva, isso engrandece sim a alma, aceitar profundamente suas imperfeições e sua vulnerabilidade, sem tentar muito também modificá-las e ser perfeito. Tá? A terapia traz algo para nos tornar um pouco mais leve, mas ainda a imperfeição e as nossas trevas também são importantes, tá? Para serem aceitas e em alguma parte curadas. Mas e a luz, pessoal? Interessante isso, né? E a luz aí que o Nelson Mandela traz essa... E na terapia também a gente olha para a luz também. Mas nós terapeutas e os próprios pacientes, clientes, às vezes a gente fica tão obcecado com a sombra, com as feridas, né? Vamos olhar para as nossas trevas interiores que a gente acaba esquecendo. E a nossa luz? A gente também é um ser de luz, né? Então a gente é uma armadilha sutil, então às vezes ou a gente dá pouco valor ou quase nenhum, tá? Então aqui o Nelson Mandela ele chama a atenção exatamente disso, né? E ele fala que exatamente, tem outra frase aqui muito importante: nosso maior medo não é sermos inadequados, nosso medo mais profundo é sermos poderosos, né? É interessante, ou seja, o que quer dizer? É difícil para a gente aceitar a nossa grandeza, né? Porque a gente ficou muito condicionado também às vezes, principalmente os buscadores do crescimento espiritual e pessoal, né, psíquico, a gente ficou obcecado com aquilo e esqueceu da nossa grandeza, né? Interessante, isso é bíblico também, né, pessoal? Também uma passagem muito interessante no Velho Testamento, na Torá, quando Moisés, fala com Deus, né? Deus chama Moisés e fala, bom, você tem uma missão aí de libertar o povo israelita da prisão lá no Egito, né? E aí Moisés fala, pô Deus, mas quem sou eu? Quem sou eu para fazer isso, né? Interessante, então isso é algo que remonta ao princípio, né, da humanidade, essa dificuldade de aceitar nossa grandeza, que realmente não é fácil. Então, esse vídeo hoje, esse insight também, fica também para nós terapeutas e consteladores, para olhar mais para isso. Às vezes numa sessão de terapia ou de constelação, seja qual for, né,
E a grandeza do cliente? Tá, vamos trabalhar a sua ferida, né, a sua sombra, mas e a sua grandeza? Onde está? E é interessante que eu venho percebendo isso nos últimos 3 anos nas constelações, esse impulso também quase intuitivo de olhar para a grandeza do cliente, não só para buscar um emaranhamento, as dores, as injustiças lá dos ancestrais, que é muito importante, mas também a grandeza, né? E o mito lá de fundação do cliente, daquela família, e esse olhar um pouco mais distante, onde a grandeza talvez daquela família se perdeu, né? Porque a grandeza ela vai se perdendo, né? Com tanta porrada, com tanta escuridão, a nossa grandeza também vai se diminuindo, né? E aproveitando, claro, principalmente para a nossa nação brasileira, muitas vezes a grandeza foi mesmo sabotada, foi abafada, né? O que eu sempre venho chamando a atenção, vamos dar um exemplo aqui, e nossa grandeza de sangue indígena e negro e judaico também, que foi abafada, né? Esses 3 que eu venho chamando a atenção muito aqui, né? Então, às vezes, quando a gente vê na constelação, quando a gente coloca algo que engrandece aquela família, grandeza, né? Ativar aquela grandeza de ter, eu dando um exemplo agora de forma intuitiva, de sangue indígena, né? Que querendo ou não, o Ocidente abafou, né? Viu o indígena como algo menor, né? Interessante isso. Então, quando a gente começar também a colocar nosso olhar para nossa grandeza, isso vai mudar um pouco a nossa perspectiva de vida e nos ajudar nesse processo tão difícil, tão árduo do crescimento espiritual, que no final é aceitar a nossa sombra, a nossa limitação, nossa imperfeição, nossa escuridão, mas também, quase um paradoxo, aceitar a nossa grandeza. Só que aqui a grandeza, quando a gente aceita a nossa grandeza, tem que ser algo silencioso, que não faz barulho, algo profundo, firme, algo que não é arrogante. A nossa grandeza não pode ser arrogante e também a soberba não pode estar lá, né? É algo silencioso que não se coloca no Instagram. É isso aí.